Nessa aula vamos falar de um assunto um tanto polêmico para algumas pessoas. Existem várias discussões em fóruns, em redes sociais, em etc., em outros lugares, falando sobre composição versus herança, tá? Antes de mais nada, se você ainda não viu a aula sobre herança, o módulo que eu falo de herança, que é um dos pilares da orientação a objeto, e também da composição, que é, digamos assim, uma forma de objetos se relacionarem, eu super aconselho que você veja a aula. Se você não entendeu completamente, assiste a aula várias vezes. Se você não assistiu a parte de composição, não entendeu, assiste várias vezes, porque é bastante importante que nesses tópicos mais avançados, né, nós já estamos nos módulos mais avançados do curso, você entenda o porquê de cada coisinha, tá? Nós estamos fazendo nesses módulos mais pra frente tópicos mais avançados, tópicos de boas práticas, para você já sair daqui sabendo o que deve ou não fazer, tá certo? Pelo menos o que não fazer, você deve sair aqui, você deve ser capaz ao fim deste treinamento. Prefira a composição à herança, tá? Isso é algo muito polêmico, eu quero que você tire suas próprias conclusões. Eu quero já adiantar que você, acredito que de a priori você não vá pegar isso de primeira, tá? Não vai conseguir pegar isso de primeira. Como você vai conseguir sentir essa diferença de preferir a composição do que a herança? Vai ser na prática, praticando, fazendo projetos, fazendo vários tipos de hierarquias de herança, fazendo várias composições. Somente assim você vai entender e sentir, na verdade, não entender, você vai sentir o porquê que a gente deve preferir a composição do que a herança. Mas calma, isso não deve ser pragmaticamente dessa forma, tá? Existem casos e casos que geralmente, né, na maioria da gama de casos, a composição sempre, entre aspas, vence em relação à herança. Eu vou passar aqui alguns tópicos que eu achei importante passar isso para você. Eu acho que no curso nenhum passa isso. E eu achei importante passar isso a respeito. Estamos falando de orientação a objeto, então vamos falar sobre os benefícios e os problemas, né, os pontos negativos de se usar tanto a composição como a herança. E o porquê que muitas pessoas dizem que a gente deve preferir a composição do que a herança. Um dos pontos fortes, lógico, que você já viu aqui da herança é que você consegue capturar o que é comum, né, entre duas classes, dois objetos, e você consegue fazer o reaproveitamento. Isso é massa demais, né? A gente fez vários exemplos aí no curso e você já sabe, você já é fera na herança e sabe que eu consigo capturar coisas comuns e colocar numa classe pai, né, numa classe mãe, numa superclasse, numa classe base, né? Mas assim, um grande problema da herança é que você tem um fraco encapsulamento, né? Você sabe também o que é encapsulamento. Ele deixa a desejar demais em relação ao encapsulamento e você também vai ter um forte acoplamento, tá? Acoplamento é uma coisa que eu vou falar um pouquinho depois num tópico de Solid e de boas práticas, tá certo? Então eu vou deixar um pouquinho para lá. Mas um forte acoplamento, que eu quero dizer, é que uma classe fica muito amarrado à outra, entendeu? Supondo que eu tenho uma classe A, que ela estende da classe B, para onde eu for levar essa B, eu vou ter que levar também a A, entendeu? Isso seria o acoplamento, essa forte dependência. Esse é um ponto negativo, né? Esse é um ponto negativo, tá? Existem casos que isso não é problema, tá certo? Mas quanto menor, quanto menos acoplado for suas classes, melhor. Ainda na herança, pode ser que em uma estrutura um pouco mais complexa, sei lá, de 4, 5 níveis de herança, possa ser que lá naquele terceiro nível, algum ponto da minha aplicação precise dessa classe de terceiro nível. Isso, quando eu for precisar dessa classe, eu vou pegar toda a estrutura, toda a família de herança dela, por conta dela já estar dentro de uma estrutura de herança. Então isso também, digamos assim, é um ponto negativo, porque ela deixa a desejar também na questão de reuso de algumas classes, tá? Isso também depende de como está arquitetado as suas classes, mas se por acaso tiver muitos níveis de herança, e em algum ponto eu precisar pegar essa classe que está lá embaixo no nível, eu vou ter muitos problemas. Na verdade, eu vou ter que trazer toda aquela estrutura, né? Aquela questão do acoplamento que eu falei. Eu vou ter que trazer toda a estrutura dela de herança para essa desnecessária, né? Desnecessária, aqui para esse ponto da minha aplicação. Por outro lado, nós temos a composição, tá? O grande lance da composição é que você pode trocar em tempo de execução, você pode trocar as dependências, né, que as classes tanto precisam, tá? Vocês lembram que lá na aula de composição
que a gente injetava via construtor, ou a gente também pode utilizar setters para poder fazer a injeção das dependências, e aí fica muito mais maleável, fica muito mais fácil a gente manter e até estender essas coisas, tá? Isso utilizando a composição. Uma vez que a gente não tem essa amarração estática como temos na herança. Na herança a gente tem uma amarração estática. Essa classe depende dessa, e acabou-se, né? É uma amarração estática, ela não é uma coisa, digamos assim, mais dinâmica, tá certo? Então, a composição, ela tem esse benefício, porque em tempo de execução, eu posso dizer quem vai usar o quê, quem vai depender de quem, essa classe vai depender dessa, e assim por diante. A composição também tem um ótimo encapsulamento. Você também viu lá na aula de composição que a gente também tem um ótimo encapsulamento, onde os objetos, né, ficam lá, os detalhes da implementação dos objetos ficam lá guardadinho no seu lugarzinho, no seu quadradinho, não precisando se misturar com a classe com o qual ela depende, né? Então, para o encapsulamento também, a composição ela é joia, coisa que a herança deixa um pouquinho a desejar. Um ponto negativo no caso da composição é que se você tem um projeto muito complexo, se você tem muitas classes, muita estrutura, você tem regras de negócio muito mais apuradas, você vai ter uma complexidade a mais, você vai ter muitas interfaces, muitas implementações que tornam o seu projeto mais complexo, tá? Isso não é ruim, tá? O que torna ruim isso, né, digamos ruim entre aspas, é que você vai passar um pouco mais de tempo para entender o que está acontecendo ali, mas entendido, o seu projeto fica muito mais escalável, o seu projeto fica muito mais fácil de manter, tá? Eu digo isso que é um ponto negativo porque tudo tem seu ponto negativo e positivo, tá? Então digamos que na composição o ponto negativo seria esse. De forma geral, para a gente fechar essa aula mais assim de conversa, de um bate-papo, de uma discussão, e atualmente a composição é considerada, digamos assim, algo muito mais superior do que a herança, tá? Mas ainda assim, eu vou falar aqui alguns pontos que você deve considerar para a utilização da herança, certo? Um deles é, utilize a herança se uma instância de uma classe filha nunca precisar tornar-se um objeto de outra classe, caso que eu falei agora há pouco, né? Se a minha classe, eu consigo entender, eu fiz o design da minha aplicação e eu entendo que essa classe, ela não vai ser usada em nenhum outro ponto, ela vai ser usada apenas nesse ponto para esse, digamos assim, para essa funcionalidade. Aí beleza, você pode usar a herança de forma mais tranquila. Esse é um ponto que eu acho que pode sim ser usado a herança. O outro ponto seria, se a hierarquia de herança representar um relacionamento E1 e não um relacionamento tem 1. Né? Você lembra na aula lá de herança e composição que eu falei sobre esses termos E1, tem 1, então você já entendeu que o ponto 2, que eu acabei de falar, é exatamente isso, tá? Se ele for um relacionamento E1, é porque ele deve ser uma herança, né? No caso, cachorro é um animal, beleza, aí pode ser caracterizado uma herança. Agora, se for cachorro tem um animal, tá errado, tem alguma coisa errada. Tá certo? E se deseja-se ou precisa-se realizar alterações globais para as suas classes filhas, alterando uma classe pai. Então, não preciso falar nada, né? A herança, ela tem por sua base a classe mais alta. Se eu precisar fazer uma alteração no pai que implique em todas as filhas, é muito melhor você usar a herança, tá? Acredito que esses 3 pontos aí seja, digamos assim, a balança para você saber quando e não utilizar a herança e preferir a composição, certo? Na próxima aula nós vamos falar sobre mais coisas em relação a boas práticas de programação. Espero que vocês tenham entendido essa parte mais teórica, uma parte um pouco polêmica, às vezes em algumas discussões. E encontro você então na próxima aula.